Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal O Que Rola na Geronto. Estamos aqui eu, Ieda Duarte, Sérgio Pascoal, Marília Persins, Carlos Lima, hoje com uma convidada muito especial, além de uma pessoa muito querida e muito amiga, uma pessoa que vai trazer para nós hoje um conteúdo que muito possivelmente, dificilmente as pessoas discutem ou gostam de discutir, mas que é muito importante e cada vez mais importante. Então, nós estamos aqui com a professora Marisa Acioli. Marisa é assistente social, docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, no curso de Gerontologia. Ela é especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, na área de gerontologia, e atualmente também é uma das tutoras de uma das casas de acolhidas de pessoas idosas em situação de rua na cidade de São Paulo. Por que que nós convidamos a Marisa? Dentre outras coisas, porque ela é uma pessoa muito importante e muito capacitada a discutir diferentes temáticas, incluindo a questão das pessoas em situação de rua. E hoje nós falaremos sobre isso, as pessoas idosas em situação de rua, que talvez seja um tema que nós cruzemos todos os dias, nós tropeçamos nas pessoas em situação de rua na rua e não necessariamente sequer prestamos atenção que são pessoas que existem, que precisam de assistência, que precisam do nosso olhar e muitas vezes nós sequer olhamos para elas. E estas pessoas que vivem nessa condição também envelhecem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da pessoa idosa em situação de rua, que pode ser ou não acolhida em algumas casas de acolhida. Nós não sabemos se vocês sabem disso, então é importante trazer este conteúdo para a gente discutir. O último censo de população de rua, que foi realizado em 2019, ele mostrou que nós tínhamos na cidade de São Paulo cerca de 24.300 pessoas em situação de rua. Só para a gente ter uma ideia, de 2015 para 2019, né, em 2015, nós tínhamos aproximadamente 15.900 pessoas, e em 2019 isso tinha aumentado para 24.300 pessoas residindo nessas condições, se é que nós podemos dizer que isto é residir. Dessas pessoas, este mesmo censo mostrou que 11.693 pessoas, elas estavam acolhidas em alguma unidade de acolhimento, uma dessas que nós vamos conversar com Marisa, que tem experiência não só com a Casa São João, que ela vai nos contar, como em outras instituições também. E 12.650 não eram acolhidos, ou seja, o seu local de estada, né, é na rua, é em situação de rua. Então, essa é uma realidade difícil, que muitas pessoas vivem com isso, e eu acho que nós precisamos conhecer e entender, inclusive porque essas pessoas estão envelhecendo nessas condições. Então, Marisa, muito obrigada por você ter aceito o convite, de estar aqui conosco, discutindo essa temática que ela é tão delicada, e precisávamos de uma pessoa com a sua competência para discutir esse tema de forma bastante delicada também. Tá? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa questão, da questão do acolhida, da sua experiência com as questões das pessoas em situação de rua. Bom, o meu agradecimento muito grande, né? Todos aí os mentores aí do que rola na Geronto, Ieda, Marília, o Carlos, Sérgio Pascoal. É um prazer, né? Estar com vocês aqui agora e compartilhando aqui com todos que depois vão nos assistir. Essas questões aí afeitas às pessoas em situação de rua, como são nomeadas, né? Pessoas que vivem situações aí mais difíceis, vínculos mais esgarçados ao longo da sua vida e dispõe, né, dentre os serviços tipificados pela área da assistência social, as casas de acolhida para pessoas em todas as idades. Nós temos serviços tipificados para todas as idades, para famílias, para jovens, e também temos para pessoas em situação de rua. Né? E essa é um equipamento que traz uma resposta aí
bastante importante para essas pessoas. E o que nós temos e que vemos, né, muito aqui na nossa cidade, no nosso município, hoje nós já temos, acho que entre 8 e 9, se não me falha a memória, 9 casas de acolhida só para pessoas idosas em situação de rua, 60 anos e mais, portanto, distribuídas aí em vários bairros da cidade, uma concentração maior na região central, que é onde nós temos um público maior em situação de rua. Para quem é de São Paulo, já esteve em São Paulo, é só a gente transitar, né, para a gente ver como essa realidade é frequente, né, e por vezes algo difícil, né, e que se torna, não gosto da palavra invisível, porque elas não são invisíveis, né, eu posso não querer ver, mas elas são visíveis, né? Elas estão nas cidades, estão nas calçadas, estão nesses locais. Então, da experiência e da vivência, né, que eu tenho como tutora de estágio já há alguns anos, em algumas casas de acolhida aqui no município de São Paulo, num período maior, aí, numa delas, que abriga aí um número bastante grande de pessoas idosas, o que a gente vai vendo é de uma necessidade bastante grande dessa integração entre serviços, né? Entre serviços, e acho que mais para frente eu terei oportunidade de falar mais sobre isso, né? São serviços que são tipificados como uma residência, como um período transitório, não tendo um tempo para pessoas com maior vulnerabilidade social, que são esses serviços, né? Alta vulnerabilidade social na área da assistência social, sejam eles jovens, mas por ser idosos ainda mais. Então, nós temos um período mais ou menos estimado, né, de permanência no local, mas nem sempre isso ocorre, dadas as dificuldades por serem pessoas que já tiveram aí históricos na sua vida de transitar por outros equipamentos da esfera pública, né, nas questões aí que dizem respeito à moradia, né? Então, como é que são nomeadas as pessoas que estão sob esse guarda-chuva das casas de acolhida, como são chamadas, né? Já foram chamadas de albergue, de abrigos, elas são nomeadas pela política pública como casas de acolhida, e quem dela faz uso são os conviventes que ficam nesses locais, e aí por um período a ser definido junto, né, sempre numa partilha, numa gestão compartilhada da equipe técnica desses locais, compostos por profissionais, né, da área social, da área da saúde, com uma gestão sempre da área pública, mas de uma gestão local, de uma organização de sociedade civil. E nos planos de atendimento individual, nos PIAs feitos com cada um desses conviventes, dessas conviventes, né, homens e mulheres, para ver de que maneira há uma possibilidade de resgate de vínculos familiares, de uma possibilidade para aqueles que não têm renda, né, de alocá-los caso sejam elegíveis para esse benefício, ao benefício de prestação continuada, então pessoas com 65 anos e mais, com os outros critérios definidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, e aqueles que já têm algum tipo de provento. Nós temos, né, nesses equipamentos, pessoas que já são aposentadas, ou que têm uma aposentadoria, ou que procuram um trabalho. Então, todas essas questões são sempre tratadas e são sempre muito bem acompanhadas, tanto pelos psicólogos e assistentes sociais e os demais membros de equipes técnicas que compõem esses serviços. Marisa, que bom ter você conosco, é um prazer mesmo, Marisa, tanta história, né? Tanta contribuição tem feito na área da velhice, do envelhecimento, e essa oportunidade que você tem de acompanhar alunos, né, nesses serviços que são públicos, mantidos pela assistência social, portanto, faz parte da política pública do município, da assistência social.
Mas a Ieda começou dizendo para nós que nós temos na cidade de São Paulo, gente, quase 25 mil pessoas que residem na rua, não é? E nós sabemos que boa parte dessas pessoas são homens. A maioria desse público, dessas pessoas que utilizam a rua como seu espaço de vivência, são homens, né? E nós temos homens e inclusive pessoas idosas, e eu acho que isso é importante, por isso que nós fizemos o recorte hoje de trabalhar sobre essa casa de convivência, onde que eles estão desenvolvendo as suas atividades. Mas, Marisa, eu queria pensar um pouco com vocês, se você nos ajudar nisso, porque você bem disse que eles não são invisíveis, né? Depende, às vezes o poder público não quer vê-los, às vezes a população também não quer vê-los. Eu trabalhei com essa população um determinado tempo da minha vida, e era assim, as pessoas pediam muito a intervenção do público para tirar eles da porta dela, porque ela não queria ver aquela cena, né? Mas aí a população também constrói um imaginário que a população em situação de rua, que essas pessoas são vagabundas, não querem trabalhar, não têm o que fazer. Será que você consegue nos dizer o que é viver na rua um pouco? É fácil? É opção? É um destino? O que leva uma pessoa a viver na rua? E mais ainda, as pessoas estão envelhecendo na rua ou elas estão indo para a rua já envelhecidas? Considera para a gente um pouco essa condição de moradia, de habitação, de estar no espaço público sem a privacidade, não é? E vivendo do jeito que dá. Cada dia é um desafio. O que é a Sofia? São pessoas dependentes de droga, álcool, especialmente? O que é? Quem é essa pessoa, Marisa? Então, nós temos, né, é fácil viver na rua? Não é fácil viver na rua. É uma realidade dura, que rouba muito, né, da dignidade das pessoas, né? Então, há, por vezes, uma fala ou um imaginário assim, muito romantizado do viver na rua, foi uma opção, e quando a gente vai se debruçando mais sobre esse público, sobre essas pessoas que estão nessa condição já há mais tempo, ou que estão já abrigadas num local, estão numa casa de acolhida, a gente vai tendo alguns depoimentos que vão nos levando a essas considerações nos relatos das próprias pessoas que lá convivem, né? Das dificuldades que são, né, a vida, né, da dificuldade que tem a vida, né, com as questões da rua, de você ser realmente extremamente vitimizado. Por um outro lado, né, quando eu vou para algum local, eu tenho regras de convivência, eu tenho padrões, né, para uma vida num local coletivo, né, nas nossas famílias, numa casa de acolhida não vai ser diferente, e também isso, por vezes, também tem uma certa dificuldade de adaptação e de trânsito em relação a essas questões todas, até onde vai o meu direito, dentro do direito do outro, eu tenho quartos que eu vou partilhar com outras pessoas, portanto, eu tenho que ter regras bem estabelecidas ou melhor estabelecidas possíveis, as questões que são, por vezes, mais beligerantes em relação a convívio, nem tudo é tão pacífico, estão todos no mesmo local, mas nem por isso todos têm uma convivência tão tranquila e tão harmônica, né? O que leva as pessoas à situação de rua, a gente vai vendo do relato e do depoimento de algumas dessas pessoas, e mesmo daquilo que a gente vai tendo de acesso à literatura, que muitas das vezes são essas dificuldades todas de adequação a uma norma mais vigente na sociedade, de regras mais estabelecidas em relação às questões laborais, às questões de convivência. Então, você vai tendo depoimentos de histórias de vida que, ao longo de 20, 30 anos, você vai tendo, hora retorna para casa, hora vai para a rua, hora retorna para casa, hora vai para a rua, e assim as coisas vão ocorrendo, né? Então,
muitas das pessoas que estão hoje numa situação, né, numa casa de acolhida, já vêm com esse histórico de, há muito tempo, estarem numa cidade, migram para outra, ficam por um período em algum local, retornam para a sua cidade e depois vão para esses locais sempre encaminhados pela esfera pública. É um serviço da área pública da assistência social. Então, como é que é feito o encaminhamento? Eu posso bater na casa de uma casa de acolhida e dizer assim, olha, quero ficar aqui? Não! Né? Os casos são encaminhados pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e aí, dentre os equipamentos, os profissionais que lá atuam vão ver de que maneira isso se dá. Então, nós temos uma história que vai se misturando com muitas questões de dificuldade de convívio familiar, questões de realmente não ter mais ninguém, questões que, por vezes, né, de problemas mais afeitos aí a hábitos mais ligados, relacionados a abuso, em especial com álcool, que às vezes isso ocorre, e é um dos fatores, às vezes, de dificuldade de adequação ao ambiente familiar. Então, esse conjunto de situações acaba motivando, por vezes, né, a ida as pessoas numa situação de rua. Vivemos num período bastante difícil, e esse período, muito possivelmente, ele se alongue bastante, com essa dificuldade de emprego, de renda, de habitação, de moradia. Então, o cenário que eu vislumbro em relação a uma possibilidade de incremento nesse público é grande, né? É grande porque nós temos realmente uma dificuldade bastante grande em relação a essas questões. Destaco várias pessoas que convivem em casas de acolhida, né, trabalham, saem de manhã, fazem a sua atividade e retornam para dormir. E assim a vida segue, e a equipe técnica vai junto com essas pessoas também, vendo da possibilidade de o ingresso em outro equipamento, mesmo que seja da área pública, que você já tem uma condição melhor de gestão da sua vida, de gestão financeira, né, para um outro local, uma república, um outro tipo de equipamento, mesmo ficando na jurisdição ainda da esfera pública, em serviços tipificados pela área social, que tenham mais autonomia, que tenham mais possibilidade de gestão da sua vida. Mas, por vezes, essas são situações que não se dão tão facilmente. E, às vezes, fica muito, né, na visão dos próprios relatos que nós vamos tendo. Né? Eu, como tutora de estágio, os alunos que vão para estágio obrigatório nesses equipamentos, um desejo muito grande, né, um sonho muito grande, eu só quero retornar para minha família ou para as pessoas com quem eu convivo, depois que eu tiver, e aí são situações, às vezes, tão difíceis de ser alcançadas, quando tiver um sucesso muito grande, quando tiver uma renda muito melhor, mas sair daquele lugar para você conseguir isso é que nem sempre esse caminho é fácil. E aí as coisas vão se perpetrando, vão ficando e vão demorando mais para que as pessoas tenham, né, realmente essa possibilidade. E muito bom quando a gente vai tendo a oportunidade de ver esses resgates acontecendo, né? Como já tive a oportunidade de conviver com duas pessoas que saíram, alugaram as suas casas, residem nas suas casas, optaram realmente por continuar sem residir com os familiares, mas tinham renda, e aí fizeram aí o aluguel, e aí tudo isso depois mais acompanhado também por um tempo aí pela equipe técnica do local que as acolheu, né? E foi uma experiência realmente bastante bonita, e um depoimento que elas nos deram também, né? Foram pessoas que depois eu convidei até para uma palestra, e elas foram dar o seu depoimento de como foi as suas vidas, e só para vocês verem, né? As pessoas não querem trabalhar, são todas realmente pessoas que não querem fazer nada? Nem sempre.
Muito pelo contrário. Nós temos advogados, temos jornalistas, temos pessoas com formação universitária, temos pessoas que querem trabalhar, temos pessoas da área mais de habilidades manuais, são muito mais homens que mulheres, com um trabalho refinadíssimo de marcheteria, ou que já trabalharam em construção civil, querem, desejam, né, continuar, né, nesses locais. E uma das questões que, até a pedido deles, né, nas atividades que nós fazemos, costumamos fazer rodas de conversa, atividades de interação e pedimos sugestão de tema. Muitos dos temas que nos pedem trabalhar com preconceito com a população de rua. A gente chega, mas se eu digo que eu moro no endereço X e a pessoa vai ver que lugar é esse, ver que é um lugar público para pessoas em situação de rua, não consigo emprego. Não consigo. Então, essa é uma questão extremamente difícil e a gente vai vendo muitas pessoas extremamente bem preparadas e que têm uma condição de desenvolver aí as suas atividades. E só para vocês terem um exemplo, e é muito, muito interessante, numa das rodas de conversa, agora, o ano passado, pelos motivos que sabemos, as atividades foram só geradas virtualmente, né? Então, o grupo de estágio fazia vídeos e nós postávamos, né? Postamos no Facebook do local, para que os idosos tivessem acesso, a equipe técnica também, com temas que eles foram sugerindo, mas em anos anteriores, numa das rodas de conversa, uma das pessoas que estava lá, uma senhora, ela falou assim, espera só um minutinho que eu vou trazer uma coisa para vocês. Muito bem. Ficamos nós lá conversando, e o tema, e a conversa segue, depois é conversa com música, isso e aquilo. Quando ela volta e diz assim, olha, trouxe um presente para vocês. Qual era o presente? Um livro. Qual era o livro? Professora Gita Degbert, A Reinvenção da Velhice. Ela falou, estou quase acabando, na semana que vem, se vocês quiserem, vocês podem levar. Eu falei, a senhora pode ficar com o seu livro, que a senhora vai utilizá-lo muito, e empreste aí, ou vamos fazer uma roda de conversa acerca deste livro, mas eles têm aonde terem acesso a esse livro e nós não precisamos levar o livro. Então, só para vocês terem ideia de que universo é esse. Então, nós temos tanto pessoas dessa natureza, como aquelas pessoas mais simples, que por vezes têm dificuldade realmente, ou não têm, né, escolaridade alguma, e têm uma dificuldade maior aí nesses tipos de acesso. Então, é um público muito misto nesse sentido, né? Com características muito diversas, muito diversas. Marisa, em primeiro lugar, que bom te ver, né? Que bom estar com você aqui hoje. E eu queria dizer a todos, não se importe, viu, Marisa? A gente se conhece há dezenas de anos, né? Dezenas de anos. Dezenas, né? Já trabalhamos juntos, inclusive, no serviço de geriatria, e a gente foi trabalhando ao lado, né? Também dentro dos serviços públicos, você lá na EASH e eu na Secretaria da Saúde do município de São Paulo. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui com você para discutir uma coisa fundamental de humanismo, de cidadania, que é dar uma vida digna a essas pessoas em situação de rua. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. A Marília até tocou nisso, mas você não teve tempo de responder, e eu vou enfatizar. Né? Então, está aumentando não só a população de rua em si, mas está aumentando o número de idosos em situação de rua. Isso é uma coisa que choca, né? Choca, e você está mostrando alguns, inclusive, que têm já um passado, né? Até de conhecimentos, né? Muito importantes,
como você falou, engenheiros, jornalistas, etc. Né? Então, eu queria que você nos falasse se esse aumento de idosos em situação de rua se deve ou ao envelhecimento das pessoas que já estavam em situação de rua, né, e que vai e volta, como você mesmo diz, e não conseguem se reinserir em algum emprego, alguma família. Então, elas vão envelhecendo em situação de rua e, com isso, atingem os 60 anos, ou se por conta da pandemia, por conta do empobrecimento, por conta do desemprego, então muitos idosos, já idosos agora, foram empurrados para essa situação, ou até essas duas coisas. Então, o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, em que o aumento de idosos em situação de rua é uma triste realidade? Eu penso, né, pelo que eu venho acompanhando, vou tendo acesso às informações de leitura e aquilo que eu vivo, né, de experiências práticas em locais que acolhem esse tipo de população, que a população de rua está aumentando porque as pessoas estão ficando mais velhas. Então, você vai ficando mais velho na rua e aumenta o número de população de idosos também em situação de rua. Então, acho que é o envelhecimento da população que está ocasionando esse número maior de idosos em situação de rua. E eu até destaco, muitos idosos, como nós temos também esse acesso e sabemos que alguns dos idosos que têm recurso são o esteio da família, aqueles que têm recurso, eles não vão, né? Eles muito possivelmente estejam bancando, inclusive, as suas famílias, né? Então, eu penso que o número maior se dá realmente porque a população vem envelhecendo muito. E veja, isso não é só no Brasil, hein? Isso é no mundo. Né? Nós temos problemas gravíssimos na América do Norte, né? Nova York estava com um caos aí em relação às pessoas em situação de rua. Em Portugal, que acompanho mais de perto e tive a oportunidade de conviver e conhecer alguns serviços como lá nomeados, né, os sem teto, com um trabalho muito, muito interessante, com um apoio enorme da União Europeia, porque o número de população de rua aumenta em todas as idades, e como a população está envelhecendo, aumenta também muito o número de pessoas idosas que vão ficar em situação de rua, né? Então, eu acho que o que tem nos mostrado os dados é que nós vemos mais pessoas idosas em situação de rua porque a população está envelhecendo mais. E com os acessos que nós vamos tendo, mesmo essas pessoas com uma vida tão, do ponto de vista de promoção, de prevenção de doenças e de uma situação mais árida de vivência, com todas essas questões, a expectativa de vida também cresce para essa população. Então, na minha visão, esse é o motivo dessas questões estarem acontecendo. Aliada a isso, Sérgio, não dá para desconsiderar também as questões aí econômicas, financeiras, a falta de emprego, né? Então, tudo isso, eu acho que é um adjuvante aí para essas questões que realmente faz com que esse número aí vá aumentando de pessoas em todas as idades e também das pessoas idosas. Marisa, só para complementar, então, isso é muito importante, porque à medida que as pessoas chegam na velhice, também aumenta o número, a prevalência de condições crônicas. E se já são pessoas que, você mesmo falou, etilismo, etc., né? Como é que fica, como é que está sendo essa questão em termos de atuação na prevenção de complicações, sequelas, principalmente demência, incapacidade, etc. Isso está sendo resolvido, dado o envelhecimento das pessoas em situação de rua? O que nós temos de muito positivo no município de São Paulo, já desde janeiro de 2020, implantados, são os serviços sociossanitários, os serviços híbridos, já então vigentes no município de São Paulo, que são equipamentos de gestão da área municipal da assistência social,
com a área municipal de saúde. Isso deu uma resposta muito importante para os serviços, a ponto de que todos os serviços, centros-dia para idosos, casas de acolhida para pessoas em situação de rua, idosas, e instituições de longa permanência, são esses os equipamentos, eles têm profissionais, já tinham, né, da área social, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que fazem parte da tipificação de serviços sociais, mas eles agora também têm profissionais de saúde e tem uma parceria muito grande da área de saúde, mais afeita ainda do que era, e isso tem dado uma resposta extremamente positiva, viu, Sérgio? No manejo das doenças, no acompanhamento, nesse período de pandemia, nós tivemos respostas muito ágeis em relação à acolhida daquelas pessoas que precisaram ficar isoladas, né, com um manejo feito dentro do local, os hospitais que acolheram. Então, assim, isso tem sido bastante ágil e tem dado uma resposta positiva. Precisa melhorar? Precisa. Mas nós já temos, né, e esse é um exemplo clássico, né, daquilo que deve ser melhorado, né, otimizado sempre, e sempre há, né, possibilidades de melhora ou de um azeitamento ainda maior entre as equipes, mas isso já deu uma resposta muito, muito positiva. E algo muito importante, né? Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, dia 22 de janeiro de 2021, todos os profissionais e todos os idosos estavam vacinados contra a Covid-19. Né? Então, isso é uma resposta rápida, nós estamos falando de serviço público, e isso é importante destacar, para a gente valorizar as políticas públicas, para a gente valorizar a política pública da assistência social, a política pública de saúde, SUS e SUAS, né, para que a gente não tenha, e a gente infelizmente está assistindo aí, né, um desinvestimento dessas questões todas, e nós temos pessoas que precisam ser acolhidas, e esse é o caminho, essa é uma porta de entrada, isso é aquilo que pode motivar, né, e pode dar elementos, né, para um resgate, um significado de vida, como trabalho aí o Viktor Frankl, eu gosto muito do dar sentido à vida, que sentido tem a minha vida, que busca eu posso ter da minha vida, e aí nas atividades que a gente procura fazer também, e as outras pessoas que estão lá trabalhando, atuando com essas pessoas também, para motivá-las em relação a uma aquisição ainda melhor aí das questões aí relacionadas à sua possibilidade de uma vida não mais dependente, vamos assim dizer, de um local público para, né, a sua moradia, mas que tenham condições aí de seguir avante ou com a sua família, ou, né, de uma outra forma aí, com um manejo aí das suas finanças para que tenham uma condição de habitação. Ô, Marisa, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter visto que está evoluindo essa questão da atuação conjunta. Muito obrigado. Marisa, olá, que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente poder debater um tema tão importante como esse. Marisa, é o seguinte, eu queria te perguntar uma coisa. Eu trabalhei um tempo na Secretaria de Assistência Social aqui no município de São Paulo e tive bastante contato com a população em situação de rua. Né? Confesso para você que eu tive muito pouco contato com idosos. Uma grande maioria eram pessoas jovens. Né? Tive contato com para dizer a verdade, foi uma idosa que eu tive contato durante esse período que eu trabalhei na secretaria. E o que a gente percebe com essas pessoas é a dificuldade de levá-las, de encaminhá-las para uma casa de
acolhida, mesmo em situações mais extremas, como, por exemplo, com muito frio, chuva, enfim, situações onde a gente precisaria levar, encaminhar essas pessoas para esses espaços. E muitas delas recusam, né? E recusam pelos motivos variados, né? Pelos seus pertences, que muitas vezes elas não podem levar, pela presença de animais, enfim. E eu estou falando aqui da população em geral mais jovem. Essa idosa que eu atendi, por exemplo, ela era uma idosa que tinha muitos pertences, que para nós a gente chama aquilo de lixo, mas que para ela não é lixo, né? É tudo que ela tem. E para levá-la até o abrigo, eu tive que fazer um acordo com a instituição para que ela pudesse levar o que ela tinha, uma boa parte, né? Não tudo, mas uma boa parte do que ela tinha. Então, eu queria ver com você, você que tem mais experiência com a população idosa em situação de rua, isso procede também nessa população? Ou eles, talvez até por uma situação de maior fragilidade, de maior dependência, eles acabam aceitando mais serem encaminhados para uma casa de acolhida, ou eles também resistem, muitas vezes, em ir para esses espaços e continuar na rua? Olha, nós temos as duas situações, Carlos, mas na população mais jovem, com quem eu também já tive a oportunidade de trabalhar e conviver um pouco, num outro local que acolhe também pessoas em situação de rua de todas as idades, para o público jovem é mais, eu acho que a resistência é maior a ir para um local como esse, por vezes, quando das abordagens, do convite para ir para uma casa de acolhida. Não, eu sei que tem, mas eu prefiro ficar assim, e aí, muito pelas questões aí do próprio convívio, das regras que tem o local. Com a população idosa, eu vejo isso com um pouco mais de facilidade do aceite, né, para a ida a esses locais, né? Algumas das pessoas vão nos dizendo da importância que tem aquele local, do quanto mudou realmente, né, a possibilidade que tem aí em relação à sua vida. Então, acho que na população mais jovem, essa resistência é um pouco maior, e por vezes as pessoas até vão, mas depois não ficam muito tempo e retornam aí para a condição de rua. E na população idosa, a gente vê isso ocorrer com menos frequência do que numa população mais jovem. Agora, nas rodas de conversa que a gente costuma fazer habitualmente, aí como uma das atividades que a gente faz, às vezes até atividades de orientação, capacitação para a equipe técnica, quando a equipe técnica nos pede, nós já fizemos várias, e foi muito interessante, né, com uma abordagem sempre muito interativa, de metodologias ativas, quando a gente trabalha com a equipe técnica, mas nos temas que as pessoas sugerem, e num outro local em que eu fizemos também atividades de estágio, e era um público misto, jovens e idosos, quem participava mais das rodas de conversa até eram mais os jovens do que os idosos, né? A gente convidava os idosos também, e eles falavam assim, não, semana que vem, então, eu vou, como a gente vai uma vez por semana, olha, hoje não, mas semana que vem a gente vai. Então, assim, fica... Não, eu não posso, mas o meu vizinho quer, né? Então, você sugere o tema, então as pessoas tem uma dificuldade, a princípio, de se vincular, né? Até porque já vem de uma história de rompimentos tão grandes que essa distância, né? Ela é difícil de ser, no início, de ser rompida. Isso é um desafio também, muito para nós profissionais, e muito também para os alunos quando estão aí nos seus campos de estágio, né? Porque na visão anterior, né, do estágio em outros equipamentos, por exemplo, os de convívio, né, os núcleos de convivência, pessoas são muito mais afeitas a ficarem em atividades, aceitarem convites para novas atividades, proporem novas atividades, às vezes nesses locais não. Olha, eu vou, mas eu digo que a pessoa diz que vai, mas depois na hora tem uma desculpa e não pode mais ir, ou pensa melhor, enfim. Mas aí depois, quando você vai se aproximando, é tão interessante, Carlos,
é tão interessante, e muitos dos jovens, né, dos depoimentos que eles vão trazendo, temas que eles sugerem, né? Então, temas, né? Eu lembro, ó, de uma das atividades aí, que nós tínhamos rodas de conversa, às vezes com 20 pessoas, 15, 20 pessoas, num local aí, numa casa de acolhida bastante grande e que abriga pessoas de todas as idades, e os temas sugeridos: promoção da saúde, alimentação saudável, emprego, família, preconceito, os temas que eles sugeriam. Aí a gente preparava, né, alguma questão, só uma questão disparadora, para depois eles irem trazendo. De hábitos saudáveis, de promoção de saúde, sabiam eles tudo, né? Então, aí a gente levava os conceitos, levava as atividades e até já preparada para apresentar, mas sempre a palavra primeira a eles. Querem falar alguma coisa sobre esse tema? Tinham toda a prescrição de hábitos saudáveis, de alimentação, de estilo de vida. E aí depois a gente ia conversando assim, e o que será que está faltando, então, para melhorar isso e aquilo? E aí é que vão surgindo as questões das dificuldades, né, para você incorporar aquilo que você sabe que é bom, mas na hora de incorporar para a sua vida, aquilo vai ficando difícil. E uma das últimas atividades, muito com relação à questão aí de trabalho, que foi uma das questões que eles muito pediram em algumas de grupos anteriores, era dessa questão de preconceito, mas na roda de conversa final aí com um dos últimos temas, para a gente trabalhar, né, fazer uma avaliação de como foi e tudo mais, um dos jovens, e era realmente um rapaz bastante jovem, ele falou assim: bom, eu quero dizer para vocês que vocês trouxeram uma diferença muito grande para a minha vida. Eu hoje estou, mais uma vez, indo para um período, né? Ele ia para uma internação, para uma desintoxicação com relação aí a drogas, e esses momentos de conversa, eles fizeram com que eu tomasse essa decisão. Então, eu vou tentar mais uma vez e vamos ver se dessa vez eu consigo, né? Então, até me arrepia só de falar, faz anos isso. Então, como é importante quando tem alguém que olha para a gente, que fala com a gente, que escuta a gente. Vocês podem não ter essa noção, porque vocês chegam e vão embora, a gente fica aqui. Vocês vão para a casa de vocês, a gente fica aqui. Então, vocês fazem uma diferença muito grande. Então, isso mostra o quanto é importante a gente não se afastar dessas questões, e a gente vai tendo muito, muito frequente assim, esse distanciamento muito grande, e quanto é importante essa aproximação. É um só que vai conseguir fazer isso, muda a vida da pessoa, né? Pode mudar a vida da pessoa, pode ser aquele um disparador que estava faltando. Então, acho que isso é bastante importante, né, para a gente pensar e ter sempre muito presente aí nas nossas vidas. Eu sempre faço isso. Eu acho que você trouxe para a gente um olhar para o que a maioria das pessoas que tem casa, que tem família, que estão bem estruturados de alguma forma, não olham, né? Ou não querem olhar, ou não olham porque não querem, ou não olham porque têm medo, ou não olham porque acham que não vão poder mudar essa realidade, ou simplesmente não olham. Tá? Então, foi muito importante ter essa conversa para trazer este olhar diferenciado para essas pessoas. Uma coisa que você falou no começo, eu acho que para a gente poder fechar, talvez seja uma orientação para a sociedade de modo geral, para as pessoas que nos escutam, você disse assim, eu não posso ir lá e falar, eu quero morar aqui, eu sou um
morador de rua, né? Eu sou uma pessoa em situação de rua, eu chego lá na casa de acolhida e falo, eu quero morar aqui. Então, como essas pessoas acessam esses serviços? Quem os encaminha para lá? Como é que, por exemplo, se eu vejo alguém em situação de rua na minha rua e eu quero ajudar, como é que eu posso fazer isso? O senhor, por favor, vá até um centro de referência especializado da assistência social. Tem o CREAS, CREAS POP, situação de rua, população de rua, e lá ele vai ser atendido por uma equipe técnica, assistente social, e aí vai ser preenchido toda uma ficha e tem todo um encaminhamento que é feito via esse serviço. Então, qual é o local que eu tenho que indicar? Um centro de referência especializado da assistência social, o CREAS. Ok. Então, acho que isso é importante para as pessoas saberem, porque às vezes elas até querem ajudar, mas não sabem nem por onde começar, né? Então, eu queria te agradecer muito, eu, em nome dos colegas aqui do canal, agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente. Acho que você trouxe uma contribuição muito grande no sentido de abrir o nosso olhar para um universo que nem sempre nós estamos tão atentos. Então, eu te agradeço muito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar. Só duas coisinhas. Que a gente não precisa ter medo, né? A gente tem cautela com as questões das nossas vidas, mas dar bom dia, dar boa tarde, desejar um bom dia, né? É algo que é sempre bom para todo mundo e para essas pessoas também. Passou por alguém? Bom dia, boa tarde. A pessoa responde ou não responde, mas não tenhamos medo, porque a princípio, né, a gente vai lidando muito com essas questões assim de um temor muito grande, que você não pode nem olhar, nem falar, né? Bom dia, boa tarde, enfim, né? E uma metáfora, né, de um residente também convidado para uma palestra, foi até EASH, foi uma delícia, isso foi antes da pandemia, março do ano passado, e ele né, dando um depoimento lá, aquilo deixamos à vontade, aquilo que ele quisesse falar, ele falou assim, eu às vezes me sinto como um pardal, num banco de praça. As pessoas passam, olham, não dão muita bola e vão embora. Me vem sentado, ninguém me diz nada, e assim eu fico. Né? Então, eu acho que valorizar as pessoas, né? Valorizar o que somos nós, né? Seres humanos, é sempre muito importante. Eu acho que você falou Meu uma coisa... agradecimento enorme. Acho que você falou uma coisa muito importante. Nós não podemos esquecer que essas pessoas são seres humanos como a gente. Então, elas não podem ser esquecidas. Eu acho isso bem importante que você falou agora. Muito, muito, muito obrigada, Marisa. Então, pessoal, agora a gente está encerrando este episódio e eu tenho uma novidade para vocês. Né? Na próxima semana, o nosso episódio do canal vai ser segunda-feira, às 19 horas, ao vivo. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer um episódio ao vivo pelo canal YouTube, que vocês já acessam quando assistem os nossos episódios, e nós vamos discutir algo que está sendo bastante relevante nesse momento da pandemia, que são as questões de humor que estão sendo atingidas. Então, nós vamos falar dos quadros depressivos, dos quadros ansiosos, do pânico que envolve algumas pessoas, e por isso nós vamos fazer ao vivo, para que você possa compartilhar conosco, possa mandar as suas dúvidas ao vivo para que nós possamos responder. Então, nós gostaríamos de convidá-los a estar conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, no canal O Que Rola com a Geronto. Muito obrigada, não esqueçam de se inscrever no canal, tocar a campainha, bater o sininho, para que você seja sempre notificado das novas postagens. Sim, Sérgio? 15 de fevereiro.
Isso, na próxima segunda, 15 de fevereiro, às 19 horas, no endereço do canal O Que Rola na Geronto, que nós vamos deixar o link aqui embaixo, como sempre fazemos, para ficar mais fácil para todos acessarem. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Marisa, novamente. Eu que agradeço a todos.